No Cultura e Saber de hoje recebemos a Lia da CIS, ela que tem 25 anos de carreira docente consolidada e que também, desde 2013, se aventurou e também adicionou à biografia dela a palavra escritora de livros. Então, queria te agradecer por participar aqui do Cultura e Saber conosco, para contar um pouquinho dessa sua história, dessa sua proximidade com os livros. Então, muito obrigada, Lia. Eu que agradeço, começo agradecendo esse convite muito agradável para vir aqui na Livraria Candeeiro, que é um espaço que eu gosto muito aqui em Campinas, e para falar de literatura, que é o meu assunto predileto da vida, né? E você mencionou, né, essa coisa de eu adicionar, né, na minha carreira docente esse rótulo de escritora, né? Na verdade, eu sempre, assim, desde adolescente, me defino como escritora. Escritora. A escritora veio antes do professora. Na verdade, assim, eu comecei a escrever por volta dos 13 anos, né? Nossa. E comecei como poeta, comecei escrevendo poeminhas naquele caderninho de escola, né? E ao longo da vida, a escrita nunca me abandonou, né? Eu sempre fui escrevendo. Mas, durante muito tempo, tinha aquela crise de autoconfiança, né? E acho que é bem comum, inclusive, na maioria das mulheres. Eu já ouvi várias escritoras falando sobre isso, inclusive a Aline Bay, né? Uma vez eu ouvi ela falando sobre como ela precisou, né? Que alguém validasse o que ela escrevia para ela acreditar que aquilo era publicável, né? Então eu acho que eu tive um processo parecido. Mas aí, em 2013, eu tinha um livro infantil pronto. Na verdade, não foi o primeiro livro que eu escrevi. Foi o primeiro publicado. Foi o primeiro publicado. O primeiro livro que eu escrevi foi um livro de poemas. E aí, que todo mundo falava, é um gênero muito difícil de publicar, ninguém publica poesia porque é um gênero que não é comercial. E aí eu acabei enviando primeiro esse livro infantil para as editoras, com a crença de que seria mais fácil publicar. E aí surgiu, né, a editora Adonis, que é uma editora de Americana, estava fazendo um prêmio, né, um edital de um prêmio, era o Prêmio Agostinho de Cultura. Aí, em 2012, eu mandei para esse prêmio, ganhei esse prêmio, que tinha uma quantia pequena em dinheiro, mas também, como prêmio, tinha a publicação, né, com uma tiragem de 3.000 exemplares. Então, foi a primeira publicação que eu fiz em 2013, que me trouxe muita alegria, O porque Embaixo da Cama. isso, embaixo da cama. E aí esse livro, inclusive, foi adotado por escolas em Cosmópolis, em 2014. Eu fui às escolas conversar com as crianças, conversar com os professores, que foi um momento muito gostoso para mim, né? E como é que foi até essa escolha, não essa escolha, né, porque você contou que os primeiros livros foram de poesia e você decidiu também, enviar a proposta do livro infanto-juvenil. Quais são os temas que são abordados? Como é que tem essa diferença? Qual que é essa diferença de escrever para o público infanto-juvenil, escrever poema, né, porque eu acho que são públicos, diferentes, tão diferentes. Como é que é escrever para, dois duas 2 olhos, né, que estão ali te lendo, que são tão podem ser de idades muito diferentes. Eu acho que a poesia é um gênero muito próximo da criança. Aham. Apesar da Lúdico, né. gente ter menos publicações de poesia para criança do É. que eu gostaria, por exemplo. Porque a criança, ela brinca muito com as palavras, né, e a Uhum. poesia, ela tem esse jogo lúdico com as palavras o tempo todo, né. Uma Uhum. coisa que me incomoda, às vezes, em muitos livros que eu encontro para crianças, é subestimar o público infantil, como se ele não fosse capaz de compreender certas coisas. Claro, ele vai ter um entendimento diferente de temas como a morte, como um abuso, mas ele entende muita coisa. A criança, na verdade, é muito mais esperta do que alguns adultos supõem, né. Então, eu acho, assim, um trabalho, um grande trabalho escrever para crianças. Ele é a literatura infantil é um gênero literário e artístico tanto quanto a literatura para o adulto, né. Recentemente eu estava conversando com um colega que agora também está começando a escrever livros para crianças, e ele falou assim: "Ah, a gente vai tem vários escritores que estão escrevendo para crianças e jovens, estão tendo boa vendagem de livros para esse público e continuam fazendo a sua literatura séria". E eu fiquei Como se a criança não fosse o sério. exato, eu fiquei muito indignada e eu falei assim: "Olha, querida, eu vou te falar uma coisa,
essa literatura escrita para criança, eu acho que ela é muito séria. Eu levo isso muito a sério e eu pesquiso, né? Minhas pesquisas de mestrado e doutorado foram sobre literatura para crianças e jovens, né? E eu falei, eu levo muito a sério essa literatura e acho que escrever para crianças e jovens é igualmente trabalhoso, desafiador e merece o cuidado do escritor, assim como a literatura para o adulto, né? Porque é o que você falou, tem o tom, né, que você tem que saber como Sim. tratar com essa criança, saber como falar com ela. Eu até queria saber como que você encontrou o seu tom nesses 2 livros, né, o Embaixo da Cama e o Janelas Abertas. Do que você escolheu tratar nesses livros e como é que você encontrou esse tom, ou qual que é o tom que você escolheu falar com as crianças? Eu acho que eu encontrei esse tom, na própria brincadeira, Uhum. né. Como eu falei que a criança brinca com as palavras, eu tenho uma priminha, né, o nome dela é Thalita, hoje ela já é uma mulher, já é mãe É a inclusive. primona Ela agora. é uma eu tinha uma ela era uma priminha, né, cresceu na minha Aham. casa e nós tínhamos muito o hábito de, brincar criando histórias. Uhum. Então, por exemplo, um objeto podia se tornar, uma outra coisa. Isso é a coisa mais gostosa de brincar É. com criança, né. E aí, a gente estava brincando com uma bola laranja, né, e aí ela foi para debaixo da cama e aí eu virei e falei assim, eu apontei para a bola e falei: "Olha, tem um sol embaixo da cama". E ela pegou essa ideia e a gente foi brincando com aquilo e foi inventando uma parte dessa história, Uhum. né. E depois na minha história, a minha prima Thalita virou a Joana, que é a personagem, né. E a narrativa é isso, uma menina que descobre, de repente, que tem um filhote de sol, morando embaixo da sua cama. Então isso surgiu nesse contexto de brincadeira, e eu acho que uma grande escritora infantil na nossa literatura é a Lígia Bojunga Nunes. Eu acho ela maravilhosa. Sou uma leitora de Lígia Bojunga e acho que ela tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que é tratar de temas profundos com uma linguagem coloquial, Uhum. que é simples, mas ao mesmo tempo não é simplista. Uhum. Tem humor, tem ironia, tem reflexões muito densas dentro da Lígia Bojunga. Aliás, Lígia Bojunga escreveu um livro para crianças que aborda o suicídio, por exemplo. Nossa. Um tema muito, né? É um livro que se chama Meu Amigo Pintor. É um livro muito sensível e você vê uma criança que lida com o amigo pintor, ele se suicida e essa criança de 10 anos tem que lidar com isso, né. Então assim, eu acho esse livro incrível, então eu acho que Lígia Bojunga também me ajudou a encontrar esse tom, né. Eu quando eu escrevo, eu falo assim: "Nossa, eu quero escrever tão bem quanto ela", claro, nunca vai ser igual, né, porque, a linguagem tem que ser a linguagem da Lia, não da Lígia, né, mas, eu acho foi uma boa influência para mim, né, Uhum. e acho que esse livro acaba, conseguindo trazer essa coloquialidade com um pouco de humor, um pouco de Uhum. ironia, e que é uma coisa que eu gosto bastante de livros infantis, né. E eu acho também que, assim, quando a gente escreve, né, no caso para jovens, né, Uhum. eu acho que a gente mantém essa coisa um pouco da coloquialidade, da ironia e tal. Mas no caso dos jovens, eu convivo muito com esse público, porque além de dar aula na Uhum. graduação, eu também dou aula no ensino médio. Eu fui Hum. professora do ensino médio, na verdade, a maior parte da minha carreira, Aham. né. E aí eu convivo com adolescentes, né, de uma maneira bastante, por bastante tempo, né, de uma maneira bastante intensa. Então, o tom é o tom que eu falo com os meus Uhum. alunos, é o tom que eu conto histórias para eles, porque dar aula de literatura também Hum. é uma atividade de contadora de histórias, e eu acho Uhum. isso a cereja do bolo, né, da minha profissão, assim. Aham. Contar histórias é a coisa que eu mais gosto no mundo. E aí, eu acho que eu achei esse tom de contar história para jovens com os meus alunos, né, que
a quem eu agradeço muito, inclusive, eu aprendo demais com eles, né. Até então, acho que você é uma das melhores pessoas para perguntar a próxima questão, que é a respeito de como estimular também, né, essa leitura nos jovens. A gente vê números aí que cada vez mostram que tem menos leitores no Brasil. O Brasil não é um país que tem muita gente, que tem muito esse estímulo, de leitura, não tem muito leitor. Como trabalhar com essas crianças, como estimular que elas leiam, que elas procurem um livro? Olha, essa é uma questão muito complexa Hum, no Brasil hoje, né, porque na verdade, nós temos um problema que é um pouco mais amplo, que não uhum, é só que o jovem não lê. O Brasil é um país, que teve uma formação de leitores, né, inclusive a gente passou, né, de um processo de alfabetização insuficiente da população, uhum. né, que que caiu depois no audiovisual, quando a televisão começou a se popularizar no Brasil, né. Então a gente ainda não tinha, por exemplo, 100% das crianças em idade de alfabetização na escola, Hum. quando a TV começou a se popularizar. E o audiovisual veio a preencher, entre Esse aspas, esse espaço. espaço dentro da educação narrativa dos brasileiros, né. Uhum. Então eu até falo para as pessoas que, assim, a minha geração, muitos se educaram na narrativa com as novelas, não com o livro, É, né. Então hoje a gente tem os streamings, as séries, né. Então, assim, como que o livro vai competir com isso? É o sempre celular a também, pergunta né. que a gente se É. faz e dá uma impressão de que, nossa, o livro nunca vai conseguir, né, competir. E, inclusive, eu lembro que quando eu estava na graduação, estava começando a popularização da internet, quando eu estava terminando a minha graduação em letras, e as pessoas falavam assim: "Não, porque no futuro não vai existir mais livro impresso, vai ser só e-book, e as pessoas vão ler cada vez menos", ou então: "Ai, o professor é uma profissão que vai desaparecer, porque Uhum. o computador vai dar todas as informações". Esse tipo de previsão, assim, meio apocalíptica, e eu nunca acreditei. Na verdade, eu sempre acreditei que o impresso ia continuar firme e forte, Uhum. porque existe uma relação tátil com o Uhum. impresso, né. Eu brinco que, por exemplo, eu leio muito livro acadêmico online, Uhum. em e-book, mas quando eu quero ler poesia, É, eu gosto disso aqui, né. Quando é. eu vou ler um livro de ficção, para o meu deleite, né, para o meu prazer, eu gosto, né, de levar o impresso para a rede, para a cama, para o Uhum. sofá, né. É uma relação física quase com o livro. É uma É uma experiência toda, experiência né. diferente você ler no Hum. impresso, você ler no e-book, né. Mas respondendo a sua pergunta de como que a gente faz para trazer esses jovens mais para esse universo da leitura, uma coisa que eu acho fundamental, e eu falo muito para os meus alunos da graduação em letras, que serão futuros professores, né, eu falo para eles assim, não tem como você apaixonar uma outra pessoa por um objeto que você mesmo não é apaixonado, pelo qual você Uhum. mesmo não é apaixonado. Então, assim, eu acho que o professor de literatura, o professor de língua portuguesa, e também os professores em geral, eles precisam ser leitores. Uhum. Os pais precisam ser leitores, né. Uma criança em casa que vê pais lendo, ela provavelmente também vai ter esse hábito, Uhum. né. Assim, muito, eu já ouvi muito isso em reunião de pais: "Ai, porque meu filho não lê, eu compro o livro para ele, ele não lê", e eu falo assim: Você "Você lê. lê? Você é um leitor? Você tem esse hábito?", né. Ou então um conselho que eu dou: ache um livro que você e seu filho vão se Uhum. interessar e leiam juntos. Lê Uhum. com ele, lê para ele. E é isso que eu faço na sala de aula. Eu levo para os meus alunos um livro pelo qual eu sou apaixonada. E eu Hum. falo: "Gente, esse livro é muito legal, é muito empolgante", né. Eu acho que a maneira mais fácil de envolver é a própria história, mas eu gosto de ler com eles em voz alta. Eu acho que a leitura compartilhada em voz alta, Uhum. ela é uma coisa que a gente perdeu ao longo da Hum. história, né. Eu acho que antigamente as pessoas só liam em voz alta, ninguém lia Uhum. silenciosamente, né. E na história da leitura, a gente foi perdendo esse hábito e lendo silenciosamente. E a literatura, especialmente a poesia, é um texto que quer levantar da página, porque é um texto que tem corpo. Eu falo assim: "Gente, a poesia tem um corpo, ela tem uma sonoridade". Então, ela é um texto que pede a voz, ela Uhum. quer, né, ela quer atravessar o seu corpo. A literatura, ela atravessa o nosso corpo. Quando a gente Uhum. lê
algo bonito, empolgante, a gente pisca de outro jeito. A gente tem livro que nos emociona tanto que a gente vai às lágrimas, que a nossa respiração muda quando a gente está lendo, né? Então, assim, é um texto que atravessa o corpo. Então, eu gosto de ler em voz alta com os alunos e de incentivar os alunos a fazerem a mesma coisa. E já ouvi relatos de alunos assim: nossa, professora, quando você lê aqui na aula, quando a gente lê junto em voz alta, eu entendo melhor. Por quê? Porque a gente tem, né, pelo ouvido, a gente consegue entender a unidade da frase, a gente consegue processar isso. E às vezes na escrita, pela complexidade das palavras, principalmente se a gente pensa na leitura de clássicos, por exemplo, né? Uma vez eu li um livro inteiro do José de Alencar com os alunos na escola. Primeiro eu convenci, Senhora, do José de Alencar, né? Tava lá na lista de livro, tinha que ler, foi aquela choradeira, né? E eu falei, gente, eu coloquei esse livro na lista porque eu acho ele muito legal. E aí eu convenci eles primeiro com um argumento. Eu falei, gente, já imaginou você dentro de uma casa, morando com uma pessoa que você é apaixonado, mas você tá fingindo que odeia porque você quer se vingar dela? Mas ao mesmo tempo nossa, eles querem se pegar, mas eles precisam se vingar, e aquela coisa. Eu comecei falando isso, Conquistou. já foi outra aula. Eles já falaram, nossa, é isso que tem nesse livro, professora, eu não consegui entender isso. Falei, vamos ler junto. E aí a gente começou um processo de leitura coletivo. E aí eles começaram a entender a história. Aí eles começaram a se envolver com o livro. E aí, em partes que eu achava mais bonitas, porque eu sou dessas, eu falava assim, gente, olha essa frase, que linda, olha essa metáfora. E aí a gente ia, sabe, se apropriando daquilo. Porque não adianta você pegar um livro que não está numa linguagem, que é a linguagem corrente do aluno, jogar no colo dele e falar, leia. Leia, simplesmente. Não, você tem que envolvê-lo, você tem que trazê-lo, da mesma forma que você, né, quando você se relaciona com uma pessoa e você quer trazê-la para o seu mundo, né, você tem que trazer ela devagar para o seu mundo, né, então eu acho, assim, importante que você seduza o jovem para a leitura, tem esse movimento, então é isso que eu tento fazer na minha sala de aula do ensino médio e tento passar para os meus alunos na letras, né, e, inclusive, continuo fazendo isso também na graduação, porque tem muito aluno que chega na graduação em letra com um processo de letramento literário muito incipiente, né, muito deficitário. Eles, às vezes, não conseguem ler poemas, principalmente, sozinhos. E eu gosto muito de trabalhar com as disciplinas de poesia, né, porque é aquele gênero que as pessoas falam assim, ai, porque né? Não, ai, não leio poesia em sala de aula porque eu não entendo. Eu já ouvi vários professores falando isso. Nossa. E eu falo, não, a gente precisa ler poesia. E a poesia, para mim, né? Eu também me envolvi com o slam, que é a poesia falada, né? É uma batalha de poesia que acontece na praça, em lugares públicos, principalmente em São Paulo, tem muitos grupos de slam. Levei, né, junto com uma colega, o slam para a escola, a gente começou a fazer batalhas de poesia entre os alunos, e isso também envolveu os alunos e criou uma outra relação dos alunos com a literatura. Bom, até com essas dicas aí, né, de como estimular a leitura nos jovens, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com Cultura e Saber. Cultura e Saber tá de volta, a gente continua a nossa conversa com a Lia da Cis. E agora, Lia, eu queria até abordar, né, o seu livro mais recente, que é Uma Canção Desafinada de Luísa para Ravi. Ele foi escrito, inclusive, durante o período de pandemia. Você fala muito sobre amor, o isolamento que a gente acabou tendo que passar por causa da crise de saúde, e também sobre resistência. Como é que foi transformar todo esse período e todos os desafios, né, que vieram com ele num livro, colocar em páginas? Vou falar um pouquinho, posso mostrar Pode, para por aqui? favor. Este é o livro. Gostei muito da capa, então nesse Lindíssima. vocês podem julgar o livro pela capa, tá, É. gente? Eu sempre falo isso. É uma capa da Isabela Sancho, uma Muito capista legal. muito boa. Então, esse livro surgiu durante a pandemia. Eu acho que todos os artistas, durante a pandemia, encontraram na sua arte uma forma de sobreviver àquele momento, né? Eu acho que foi um momento muito difícil para toda a humanidade. Nesse período, além do isolamento, eu estava escrevendo, inclusive, a minha tese de doutorado nesse Nossa. período.
E o meu pai veio a falecer durante a pandemia em dezembro de 2020, né? E a poesia sempre foi esse lugar, né, de resistência para mim, né? É um lugar de luta também. E eu comecei a escrever, na verdade, eu comecei a imaginar, né, nesse contexto em que as pessoas estavam isoladas, sem poder ter o afeto físico, eu comecei a pensar, por exemplo, como seria alguém que se apaixonasse nesse período e não pudesse se encontrar. Então começaram a surgir, na verdade, na minha cabeça, dois personagens, que é a Luísa e o Ravi. Então, a princípio, eu pensei, eu acho que eu vou escrever um conto. Vou escrever um conto ou uma novela, uma narrativa curta, em que Luísa é uma poeta, Ravi é um músico. A minha ideia era assim, eles vão se conhecer na última festa antes da gente entrar em isolamento. E vão ter um contato, né, nessa festa. Inclusive, a primeira cena do romance na minha cabeça, né, do conto, do romance, era a Luísa cantando uma música, porque, assim, às vezes os músicos brincam com a plateia, deixam pessoas cantarem, e Ravi, que estaria ali com a sua voz e violão, a Luísa ia perder uma aposta com as amigas e ia ter que cantar uma música no bar. E aí ela ia cantar muito desafinadamente. Mas eles têm contato, trocam contatos, e aí começa o isolamento, e eles vão começar um contato virtual. E eles vão se apaixonar. E aí eles não podem se encontrar. E aí eu comecei a pensar também, era um tema que eu já pensava na época da minha pesquisa de doutorado, a morte é um tema muito importante para mim, o luto, inclusive o luto é tema do meu próximo livro, né? Eu comecei a pensar nesse tema da morte e vivenciar esse tema, como todos nós na época da pandemia, né? Muitos de nós perderam familiares, amigos, eu perdi meu pai, perdi amigos, colegas de trabalho. E pensar, por exemplo, a gente pode, gente, pensar em amor nesse contexto, né? E aí veio para mim esse verso da Hilda Hilst, que a epígrafe do livro, né? Que ela fala assim, podes cantar de amor quando tudo anoitece, né? Então eu fiquei pensando isso, é possível a gente cantar o amor quando a morte está rondando as nossas casas dia e noite, e a gente olha pelo noticiário, milhares de pessoas morrendo por dia, né? Então, o cantar o amor nesse contexto foi para mim também um ato de resistência. Eu tenho pensado muito nisso, no afeto, no amor como resistência, porque a gente vive num mundo em que o trabalho, a produtividade é tão exaustiva e massacrante e às vezes aliena, né, aliena os seres humanos de si mesmos e das suas vivências afetivas, emotivas, familiares, etc, né? Então, eu comecei a pensar muito nesse tema, e aí, só que o que aconteceu no processo? Era para ser uma narrativa, mas Luísa começou a escrever poemas. Comecei a escrever poemas na voz da Luísa. E quando eu vi, eu tinha quase 60 poemas. E aí eu resolvi fazer um livro de poemas. Se você ler um poema separadamente, ele vai funcionar como um poema, mas se você ler na sequência, você vai ver que tem um fio narrativo. Porque a Luísa, de uma certa forma, conta a história deste encontro, né? Que é um encontro. Inclusive, uma coisa que se colocou muito na história de Luísa e Ravi foi assim: eles começam a trocar áudios, eles começam a fazer videochamadas, e Luísa se apaixonou muito pela voz do Ravi, porque ele é um cantor, né? E ao mesmo tempo ele começa a se apaixonar pela voz dela lendo poemas. Ele pede para ela, me manda poemas, me manda áudios de você declamando, porque a voz é a única materialidade física que você ainda tem acesso quando você não pode abraçar. Quando você está a quilômetros de distância, a voz ainda é uma presença física, ainda é um pedaço desse corpo do outro que é inacessível nesse momento em que a gente está completamente isolado. E a voz, né, eu acho que a coisa da voz é muito importante na literatura, e o Roland Barthes tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele fala que a poesia é a carne da palavra, né?
é essa parte mais sensorial, carnal, né? Uhum. Então a palavra se torna um lugar erótico, a voz se torna um lugar erótico para esse casal, né? Então Uhum. essa é um pouco da história que está representada aqui, junto com toda a angústia da morte que também está presente, né? Esse livro começa, na verdade, com uma cena de enterro. Então, assim, a morte e o amor vão estar entremeados o tempo todo, dentro dessa relação, né? Então, esse é uma canção desafinada de Luísa Prahavi. E até se conecta um pouco com o que você falou, né, sobre trazer esses temas que às vezes são difíceis, não só para crianças, que foi o nosso debate no primeiro bloco, né, mas para todo mundo falar sobre morte é difícil. E acho interessante isso que você traz, de como das pessoas também saberem celebrar o amor, também saberem celebrar partes boas, enquanto ainda estão passando por luto, que o luto não tem que ser um momento que você não vai viver, né, que é justamente é aí que você vai viver mais, né? Sim. Acho que a vivência do luto, ela é muito importante, não para celebrar a morte, mas para Uhum, celebrar a vida, uhum, né? Dar voz à memória dos que se foram, né? Não sufocar essa memória para fugir do sofrimento. O luto não é também um culto do sofrimento, é. né? É você aceitar o sofrimento como uma experiência humana que precisa ser vivida, né? A gente não pode se deixar levar pela positividade tóxica dos nossos tempos, Uhum, que sim. foge de todas as emoções, né, dolorosas, mas atravessar o luto como uma forma de entendê-lo, de entender a finitude da vida, Uhum, exatamente para que a gente possa celebrá-la e uhum, vivê-la cada vez melhor. uhum. E como é que é a sua experiência em sala de aula, nesses 2 ambientes que você tem, a sala de aula e o seu ambiente ali de escrita? Como se conectam? Como que você consegue, eh se beneficiar, né, trazer um pouco da escola, quer dizer, você consegue, você faz isso, trazer um pouquinho do que você aprende na sala de aula para o seu ambiente de escrita e vice-versa? Eu acho que essas partes da minha vida se Uhum, retroalimentam, né? A vivência como docente, a vivência na pesquisa acadêmica sobre uhum. literatura e a escrita literária. Porque eu comecei a dar aula muito cedo, eu comecei a dar aula com 19 anos, Nossa. ainda quando eu era graduando em letras, né? E acho que essa vivência com o alunado me deu essa dimensão de que a literatura é uma linguagem, e como toda linguagem, ela precisa do outro para Uhum, se concretizar, né? Então, eu costumo dizer que literatura é encontro. Eu uhum, gosto muito dessa ideia, né? É uma ideia que eu repito bastante. Por quê? Porque eu preciso desse outro, né? Essa linguagem literária, ela só se concretiza nesse espaço em que escritor e leitor se encontram a partir da palavra. uhum, Então, quando eu estou dando aula, eu estou levando a literatura para a sala de aula, né? Isso eu acho muito importante, por quê? Porque a gente precisa se preocupar mais, enquanto escritores, com a formação de leitores. hum, Porque eu não escrevo para mim, os escritores não escrevem para si mesmos, eles precisam entender que eles escrevem para o outro. uhum, Então, dialogar com os alunos na sala de aula sobre literatura me dá essa dimensão de quem é esse outro que me lê, uhum, quem é esse outro que está lendo e como que acontece o processo de leitura literária, porque o processo de leitura literária ele é um processo muito específico. Ninguém lê literatura como lê uma bula de remédio, né? Eu sempre digo isso na sala de aula. Então, assim, existe uma especificidade dessa leitura. E para eu escrever, eu tenho que entender a especificidade dessa leitura, né? hum, Claro que como a gente só se torna escritor porque a gente primeiro foi um leitor, né? Então, claro que eu assimilo a linguagem literária do que eu leio, mas para mim é muito importante ver a leitura literária acontecendo, porque isso me dá essa dimensão de quem é esse outro, esse hum. leitor que faz parte desse jogo que é a literatura, né? Então eu não posso esquecer esse leitor. Então, para mim, as duas coisas estão bastante interligadas. E agora falando do seu próximo lançamento, né, eu sei que tem um livro aí no forno para 2026, Sim. o que você já pode contar sobre ele pra gente? Olha, esse livro é o meu primeiro romance, então eu estou bastante feliz, né, de ter concluído. Ele está realmente assim, acabou de sair do forno. Estou ainda em processo de conversa com algumas editoras,
mas ele vai ser publicado no primeiro semestre do ano que vem, né? Eu já tenho essa data específica, porque ele foi contemplado pelo PROAC, né? O PROAC é o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que faz editais para várias áreas artísticas, né? E no final de 2024 eu escrevi um projeto, porque eu pensei comigo, gente, eu preciso me organizar para escrever um romance, porque assim, o meu processo de escrita de poesia, ele é um processo diferente da escrita da narrativa, né? Porque o poema, né, você vai escrevendo ao longo do tempo um conjunto, né? E depois eu faço o que eu chamo de costura, assim, né? Eu tenho muitos textos diferentes, aí eu faço uma espécie. Primeiro eu faço uma curadoria dos meus próprios textos, né? Você seleciona, porque tem muito poema que eu escrevo que não vai para livro, né? Eu vou escrevendo constantemente como até um exercício de escrita, né? E uma necessidade íntima também da escrita. Mas aí você faz essa curadoria, depois você planeja, você pensa na ordem do livro. Eu penso cuidadosamente na ordem dos meus livros. Todos os meus livros foram assim, né? Porque ele é como uma canção, né? Ele é como um álbum que você tem, né? Uma sonata que você tem várias partes, né? E existe todo um ritmo, existe uma sequência, existe uma cadência dentro desses livros. Mas a narrativa, ela é um trabalho mais intensivo de escrita e contínuo. Então, eu precisava me afastar temporariamente da sala de aula para ter uma dedicação exclusiva. Então, eu escrevi um projeto para o PROAC, o que me ajudou a me afastar temporariamente, né, para ter alguns meses para me dedicar só a essa escrita. Na verdade, desde fevereiro desse ano, eu estou exclusivamente quase focada na escrita desse livro, que me exigiu também algumas pesquisas, né? Como eu já adiantei, é um livro que fala sobre luto, né? É um livro que vai abordar não só o luto de uma pessoa, mas o luto de uma relação. Então, duas personagens, né? A Maria Lúcia e o Alberto estão numa crise conjugal. Eles estão vendo a relação definhar, né? E no meio desse processo de tentativa de diálogo, porque é um livro que vai abordar também como que, mesmo vivendo muitos anos com uma pessoa, às vezes essas duas pessoas não conseguem dialogar entre si. Então é um livro também sobre a dificuldade do diálogo, sobre o estar junto separado, né? A solidão a dois, que é né, uma expressão famosa. Então, isso também permeia esse livro, né? Só que no meio de todo esse conflito ainda acontece mais um conflito, que é a Lourdes, que é a mãe, né, do Alberto. Ela é uma mulher, ela é uma empregada doméstica que mora na casa da família para a qual ela trabalha, mora lá desde a infância, né? E o tema da exploração do trabalho doméstico e de cuidado aparece aí também. Ela começa a ter sintomas de demência. E aí, nesse processo, essa família, ela que era quase da família, vira ex-família. E aí, essa família vai, né, a família Menezes, que é essa família rica e que, né, são os patrões, simplesmente falam, olha, ela está doente, não podemos cuidar dela, se virem. Então, Alberto vai buscar a mãe e leva para sua casa, só que ele também delega esse trabalho de cuidado para a esposa. E aí isso traz mais conflitos, né? E os três personagens são narradores dessa história. Então a história tem esses diferentes pontos de vista, né? E traz o relato também da Lourdes, que é uma mulher que está num processo de demência. Então ela não se sabe se o que ela fala é real, e ela vai contar coisas bastante complicadas que se passaram nessa casa onde ela trabalhava, e não se sabe até que ponto isso é verdade ou se isso é uma confabulação, que é um sintoma comum em pacientes de demência. Então, o livro trabalha com essas camadas, né, do relato, os diferentes pontos de vista, né, que são influenciados, claro, pelo gênero, pelas condições de vida dessas pessoas, pela idade, por várias coisas, e também como é o relato dessa mulher, que é a Lourdes, né? Que foi silenciada durante uma vida e agora, dentro desse sintoma de demência, começa a
falar tudo, Uhum. né? Então, assim, é o que eu posso contar por enquanto. Bom, se você aí de casa se interessou, então fica de olho, né, na venda também, dia primeiro não, tô passando o dia que sendo que eu nem sei, mas é o primeiro É, semestre de de- 2026, deve ser lançado isso. então, e aí dá pra atualizar tudo, dá pra acompanhar em rede social? Sim, sim, Hum. me acompanhem pelo Instagram, @liadassis. Lá eu tô compartilhando um pouco dessa trajetória de escrita também. Vou compartilhar agora os bastidores da Olha edição, só. que é uma parte muito legal, né? Aham. Porque agora eu nem falei o título do livro, gente, porque eu tô Esse num também é um dilema. processo, também é Estou um num dilema processo. com ele, porque assim, todos os meus livros não, o primeiro título que eu adotei para eles Uhum. nunca foi o título final, né? Um dos Hum. meus livros, por exemplo, O Falso Infinito, que é esse aqui, que Uhum. também está publicado pela editora Patois, ele teve 4 títulos antes de chegar nesse título No final, final. porque eu fico pensando na sonoridade, É, né? O título tem que isso é ser algo importante, é. sucinto, sonoro, que Que vai chamar desperte a atenção, curiosidade do é. leitor e que se relacione com a trama de uma forma interessante. Então, eu estou agora conversando, né, com um editor que falou, eu já tinha dado um título e ele falou, não, esse título, Lia, a gente vai ter que mudar esse título. E aí eu tô agora, né, relendo, porque assim, o trabalho de escrita, gente, muita gente acha que assim, a gente imagina uma história, senta e a Escreve história tudo e vem. pronto. Aí eu falo: "Gente, É. eu escrevo literatura, eu não faço psicografia", né. É uma coisa muito diferente, porque o processo de escrita literária é um processo, na verdade, de criação e de escritas e Aham. reescritas. A escrita é um processo longo e intenso. Então, assim, a gente vai se relendo, se editando, reescrevendo, esse romance ele teve eu imaginei 3 formatos diferentes para ele antes dele chegar nesse último formato, Uhum, que é o de 3 narradores, né. uhum. Teve uma parte que eu tinha escrito toda em terceira pessoa e eu mudei Mudou. tudo, porque Alberto precisava dizer, ele Aham, precisava ele ter uma precisava ter a voz voz dele, dele. né. E eu tenho esse hábito de quando eu estou finalizando os livros, de ler em voz alta. Hum. E essa leitura em voz alta me dá uma dimensão diferente da história, né, porque Uhum. aí você vê o corpo, né, e aí você Uhum. entende que algumas frases precisam ser mudadas, que aquela palavra ali, não, essa palavra aqui, essa Lourdes não diria essa palavra, Uhum. né, não faria parte de um vocabulário dessa mulher, né, Uhum. analfabeta, enfim, ou mesmo, essa frase aqui não soa bem no meu ouvido, ela não tem uma sonoridade legal, eu preciso mudar. Então o texto vai se construindo e se reconstruindo até ele ser impresso, né. Aliás, até ele ser diagramado. Uhum. Geralmente, quando a diagramação está pronta, eu falo assim: "Ai, agora não dá mais para mudar. Agora já era. É Agora definitivo. encontrou sua forma". Mas é isso, eu acho que o texto vai encontrando a sua É. forma definitiva nesse processo, que é um processo de muito trabalho e intenso em termos de trabalho e também Uhum. emocionalmente, né. Uhum. É uma coisa gostosa e às vezes também angustiante, vai tudo se misturando, Uhum. mas é incrível. Eu não sei Lia, viver sem. não, com certeza, ainda mais por toda a sua história que você contou pra gente, né, imagino que toda hora você deve estar mesmo ali escrevendo e praticando isso que acho que faz parte também de você se expressar, né, de você estar no mundo. É uma forma de existir, é É. exatamente isso, né. E assim como uma pessoa que toca um instrumento e todo dia ele vai pegar esse instrumento, porque ele vai tocar, porque ele vai estar sempre aprimorando aquela linguagem musical, acho que o escritor é a mesma coisa, ele tem que Uhum. estar sempre escrevendo para ir achando o seu estilo, para ir refinando essa Uhum. habilidade de escrever, Uhum. né, como se fosse um instrumento musical. Lia, só pra gente finalizar, eu vou pedir pra você mostrar também os seus livros, só mostrar aqui pra câmera, que aí a Uhum. gente também, fala pra quem tá acompanhando a gente os títulos e pra que todo mundo saiba como é que são os seus livros. Então vamos lá, Eu trouxe aqui os de poemas, os né, 3. os meus livros infanto-juvenis, eles estão sem editora no Ah. momento. Eu preciso, mas aguardem gente que Aguarde, gente, eu já vou vai deixar o rolar uma nome aqui, reedição. vai ter reedição, vocês ficam atentos aí embaixo da cama e janelas abertas. Isso, em breve eu estou planejando uma reedição deles, né, numa editora diferente. E aqui tem o Nem Asas Pelos Ares, né, Uhum. que é o primeiro livro de poemas. Esse, inclusive, uma historinha rápida, ele foi lançado num teatro. Eu peguei 8 poemas dele, ele foi encenado.
Que Foi legal. bem interessante. Isso em 2017 que Que aconteceu legal. o lançamento. E esses aqui que estão em catálogo, que é O Falso Infinito, pela Uhum. editora Patuá, né? E Uma Mais Canção recente. Desafinada, de Luísa Luísa Paravi. Parahavi, que é o mais recente, do qual a gente falou mais. Lia, é isso. Parabéns pelo seu trabalho. Eu queria te agradecer pela disponibilidade e por contar um pouquinho da sua história. Eu que agradeço muito o convite, um prazer essa conversa. Acho que a gente poderia ficar horas aqui, Teria se tivesse assunto. um café, então iria Teria longe. assunto, viu? Obrigada. Bom, esse foi então o Cultura e Saber de hoje. Recebemos a Lia D'Assis, que contou um pouquinho da história dos livros que ela escreveu, os livros infanto-juvenis e também os livros de poesias e ainda o que está no forno que deve sair ano que vem. Até o próximo.